Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou ter que segurar aqui, eu não sei como é que funciona esse negócio, mas tudo bem, preciso compartilhar essa mensagem. Eu tô degustando cada parte desse livro, gente, e eu preciso compartilhar com vocês, porque a cada página, a cada capítulo é uma descoberta e eu não consigo ficar calada. Agora eu tô lendo sobre culpa. Vocês já ouviram falar sobre síndrome do impostor? É aquele sentimento que a pessoa, por mais que ela se capacite, ela tem sempre em mente que ela é uma impostora, que alguém vai descobrir a qualquer momento que ela é uma fraude. E ela estuda, faz curso, faz especializações, faz mestrado, faz doutorado, mas sempre com aquele receio de que tudo foi sorte e que em algum momento vão descobrir que ela é uma fraude, que a pessoa é uma fraude. Vocês conhecem alguém dessa forma e está sempre se sentindo inadequado e parece que é sempre assim uma sorte, é um golpe de sorte. A vida é um golpe de sorte. Por mais que se especialize, quando ela recebe um elogio, ela fala, nada, nem sou eu, nem fiz nada. O gerador disso é a culpa. Você consegue imaginar? Por isso é que eu tô tão mexida assim com esse livro, é muita coisa. E o autor do livro, ele trouxe um exemplo de um rapaz de 5 anos que ele passou mal quando era criança, teve uma dor de cabeça forte, começou a chorar forte, e o pai viu e assustou e pegou o menino e colocou no carro e foi correndo pro hospital. Só que no meio do caminho, o pai sofreu um acidente. Eles sofreram um acidente, na verdade, e o pai faleceu no acidente. E esse menino carregou a culpa desde então. Ele ficou, tudo que ele pensava, que ele realizava na vida, ele não conseguia se sentir pleno, porque ele carregava a culpa. Só que ele não sabia, ele falava que fazia tudo e nunca se sentia feliz, parece que estava sempre inadequado. Aí sentiu na vida dele, ele conseguia perceber a síndrome do impostor agindo nele, e ele não sabia, ele tinha medo das coisas, ele não queria assumir grandes coisas, porque ele pensava assim, a qualquer momento vão descobrir que eu sou um impostor e que eu sou culpado, só que ele não tinha claramente essa ideia da culpa, que a culpa era que atrasava ele. E aí, como essa culpa, ela nem sempre ela é tão visível, o rapaz precisou de algumas sessões de hipnoterapia para conseguir voltar nesse episódio e perceber de onde vinha esse sentimento, de onde vinha a síndrome do impostor que estava nele. Mas pensando, o que é a hipnose? É uma sugestão aceita. Então a gente pode fazer uma auto-hipnose, uma autossugestão. A gente pode remexer essa terra da memória, perceber quais foram os marcadores emocionais ao longo da sua vida e perceber se há alguma culpa. Para que essa síndrome do impostor, porque ela tem uma causa, é descobrir, na verdade, a raiz do problema, é descobrir a causa. E aí eu fui assim vasculhando na minha mente, e o grande poder das histórias que conectam é que você se identifica. E aí eu lembrei que quando a minha mãe estava grávida de mim, ela fez uma cirurgia nas pernas de veia, fez uma cirurgia nas pernas, e ela não poderia estar grávida. O fato de estar grávida bagunçou todo o processo cirúrgico, então ela teria que refazer essa cirurgia. O problema para mim, quando criança, que escutei isso aos 2 anos de idade, que eu tenho a lembrança, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sempre escutando, só que não era com maldade, era uma constatação, falar, olha, essas veias estão aqui assim desse jeito, porque quando eu fiz a cirurgia, eu estava grávida da Patrícia, só que cada vez que eu escutava aquilo, eu me sentia culpada. Era como se eu não era para eu ter vindo, não era para eu ter nascido, porque eu atrapalhei, eu baguncei as pernas da minha mãe. Isso era a minha constatação de criança, não era que a minha mãe, veja bem, minha mãe tinha um contexto e ela não estava falando com nenhum tipo de maldade. Ela estava falando a causa na cabeça do adulto era uma causa e efeito. Mas para a cabeça da criança era uma culpa. Essa Patrícia criança se sentia culpada. Mas o que é essa síndrome do impostor?
É aquele sentimento que a gente tem de não merecer os elogios que recebe, de não merecer, de pensar, de passar no concurso, por exemplo, e pensar, puxa vida, que sorte eu tive. Porque por mais que eu tenha estudado, a minha capacidade não é como a de fulano, cicrano, eu tenho uma lista de pessoas para falar que são melhores que eu. Esse é o impostor. E esse é a síndrome que afeta as pessoas que lá na infância, na primeira infância, que é principalmente a época que a gente recebe sem filtros uma visão que já vem pronta pra gente. Eu comprei aquela visão sem filtro nenhum. Eu não podia analisar, falar assim, olha mãe, eu não tinha culpa, eu nem tinha pedido para estar aí na barriga, eu não tinha esse mecanismo de defesa ou de autodefesa. Então foi da forma, a história veio pronta e eu comprei aquela culpa para mim. Da mesma forma que o rapaz da história do livro também, ele não tinha culpa que o pai foi levado ao hospital. Isso era a obrigação do pai, mas na cabeça dele, ele era culpado, assim como na minha. E aí eu te pergunto, será que não existem culpas escondidas aí que têm te atrapalhado a ter uma vida plena? Tá bom, Patrícia, agora eu já identifiquei, eu tenho uma culpa. A síndrome do impostor, ela é presente na minha vida. Sim, eu tenho dificuldades de receber elogios. Sim, eu tenho dificuldade de reconhecer o quanto eu me empenho e o resultado que eu tenho, ele é proporcional à minha entrega. Mas o que eu faço com isso agora? O que eu faço com essa informação? Aí é que vem. Quando a gente descobre, falei isso no vídeo anterior sobre o perdão. Quando a gente descobre que tem esse bloqueio, já é um avanço. É o primeiro passo. Mas o segundo passo é dar um novo significado, é o ressignificado daquele episódio, é que você vai trazer à tona. Então, o que você vai fazer? O que eu sugiro que você faça, que é a proposta do livro também? Reviva na sua mente, mentaliza esse momento e aí traz à tona um novo significado. Quando eu falei, eu não tinha culpa, quando eu trouxe para você uma justificativa, uma defesa, uma autodefesa, você pode fazer da mesma forma, só que assim, revivendo o momento como se eu fosse a Patrícia criança falando, olha mãe, eu não podia. Ela falou, não minha filha, claro que não. E aí eu crio na minha mente uma justificativa, a minha mãe me falando, me explicando, pronto. Quando eu contextualizo isso na minha mente, a nossa mente funciona como um filme. Eu vou criando e editando todas as imagens. Então, se eu quero reviver aquela cena, eu não preciso ir lá e falar com a minha mãe hoje e deixá-la triste com esse negócio. Eu posso simplesmente mentalizar. Eu vou criando a imagem, eu crio a imagem da minha mãe, me contextualizando, falando, minha filha, você entendeu tudo errado? Claro que não. Eu jamais falaria que você estragou as minhas pernas. Você entendeu mal, eu estava dando uma explicação por que ainda tinham essas veias na minha perna, porque quando eu fiz a cirurgia, eu estava grávida. É uma causa e uma consequência. Não era para você entender dessa forma. Na verdade, não era nem para você estar perto, porque você não tinha maturidade para entender, mas eu estava perto. Aí eu posso, na minha mente, eu posso criar esse diálogo, eu posso dar a oportunidade dela me pedir perdão e eu posso pedir perdão também, porque eu pensei isso toda uma vida e deixei de fazer tantas coisas, deixei de transbordar na vida das pessoas porque eu me sentia inadequada, deixei de receber elogios porque eu me sentia sempre culpada, porque eu me sentia sempre uma impostora dentro da minha própria vida. Então eu crio todo esse contexto na minha mente e pronto, porque a mente não sabe o que é imaginado, vivido na imaginação, do que é vivido na materialidade. Agora é com você, eu já te dei todos os exemplos necessários para que você consiga descobrir quais foram, caso tenha alguma culpa, se você se identificou com a síndrome do impostor, se você tem dificuldade de receber elogios, se você se sente às vezes uma fraude, para pensar, tem algum bloqueio aí para ressignificar. Esse é o antídoto de todos os bloqueios. Ressignificar. Sua mente não sabe, voltando a falar, sua mente não sabe o que é imaginado, do que é imaginado na sua mente, do que é vivido de fato. Então, crie uma situação, contextualize isso daí, que você vai conseguir se livrar
dessa síndrome do impostor. E depois vocês me contam aqui nas minhas redes sociais e me seguem para mais reflexões, para mais dicas. Compartilhem, comentem. Deixa aqui, por favor, gente, se tá fazendo sentido, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo.